Oi, gente! Sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Thais Fávero, professora de costura criativa e patchwork. E vocês sabem o que eu vou ensinar para vocês hoje? Essa mala maravilhosa que já estão me pedindo faz um tempo, mas eu tomei vergonha na cara e fiz o vídeo. Gente, brincadeiras à parte, é a correria mesmo. Então, olha só essa mala aberta como ela fica, enorme. Olha que legal! Essa mala, ela tem uma armação aqui por dentro, uma ferragem. Então, aqui na descrição do vídeo, para quem estiver me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar indicação de local onde vocês podem comprar essa armação. Vou deixar todas as medidas da mala, mas eu vou falando ao longo do vídeo tudo que eu tô usando, as medidas que eu tô cortando, para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, gente, me acompanha até o final, vocês não vão se arrepender. Vem! Gente, vamos lá então, olha só, aqui eu tenho as partes principais da minha bolsa, tá? Então aqui ó, eu tenho o bolso da frente. Observem que eu cortei todas essas peças maiores do que as medidas que eu vou dar pra vocês, tá? Por quê? Posicionei o meu tecido principal na manta R2. Fiz as costuras que eu quis, aqui no caso eu acompanhei as linhas do desenho, vocês podem fazer na diagonal, vocês podem trabalhar com o quilting livre, o que vocês quiserem, tá bom? O importante é sempre cortar um pouco maior do que as medidas, porque sempre que a gente coloca na manta, isso aqui dá uma encolhida, dá uma deformada. Então, para a gente não ter nenhum prejuízo do tamanho, a gente sempre faz maior. Todas as peças que a gente vai colocar na manta e fazer o quilting, a gente sempre corta elas maiores para poder acertar depois, tá? E eu fiz o mesmo, olha, com o corpo da minha bolsa. Estão todas maiores. Então aqui ó, o corpo da minha bolsa eu vou acertar com 30 centímetros de altura por 80 centímetros de largura, tá? Essa é a medida. São 2 vezes no tecido, 2 vezes na manta. Então esses dois eu já fiz o quilting, né? Já passei as costuras. Vou acertar nessa medida que eu falei pra vocês. E o bolso frontal, eu vou acertá-lo com 27 de largura por 23 de altura, tá? Essas são as medidas do bolso. Gente, e o nosso fundo da bolsa? Mesmo procedimento, tá? Sempre corta maior. Aqui eu fiz o quilting na diagonal. Eu não cruzei ainda, porque eu vou explicar uma coisa pra vocês, ó. Então, fiz o quilting que eu quis aqui. E aí, esse aqui eu vou acertar, ó, com 42 por 80 também de comprimento, tá? A gente vai acertar agora com 80 centímetros. Ó, gente, então depois que a gente acerta todas as peças, eu costumo passar uma costurinha, ó, na beiradinha, pro quilting que a gente fez não soltar, tá? Pra essa costura que a gente fez pra prender na manta, não soltar. Porque como a gente costura primeiro e depois corta, as pontinhas vão soltando. Então, pra gente não ter problema com isso, eu sempre passo a costurinha, tá? Em todas as peças, ó, aqui no fundo, inclusive. Agora, gente, aqui no fundo é o seguinte, ó. Eu quero que o meu fundo fique mais estruturado, fique mais firme. Então, eu vou trabalhar com um material aqui, ó, que se chama feltro estruturado. Ele é uma manta um pouco mais grossa, um pouco mais firme, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, pra quem tá assistindo pelo YouTube, isso. Vou deixar na descrição do vídeo todos os materiais que eu estou usando, tá bom? Caso vocês queiram procurar. E, ó, o que eu vou fazer? Quem não tiver esse material, gente, não esquenta a cabeça. Faz com a mesma manta, faz com a R2. Corta um pedaço de R2, que aqui no caso, ó, são 28 centímetros por 47 centímetros. E eu vou centralizar esse pedaço aqui. Então, quem não tem esse, não tem problema. O importante é a gente sobrepor uma camada aqui para dar uma estrutura melhor no fundo. Pode ser a manta R2 também, tá? Que é mais fácil de encontrar. Então, olha só, esse aqui eu vou pôr aqui no fundo. Então, observem que eu encontrei os meios dessa minha peça e marquei o meio aqui também, ó, no meu fundo maior. Então, eu vou centralizá-lo aqui, vou prender com alguns alfinetes. Então, aqui vocês têm duas formas de trabalhar. Vocês podem simplesmente passar uma costura com pé de máquina em toda a volta, para prender essa peça no lugar. Mas, o que eu vou fazer? Eu quero uma coisa um pouco mais discreta, então agora eu vou matelaçar ao contrário. Eu vou fazer a outra diagonal. Uma peça vai ficar inteira matelaçada
E com isso eu já prendo essa parte estruturada, tá bom? Gente, olha só como ficou o nosso fundo, tá? Então aqui eu já coloquei a minha estrutura e aí o fundo tá pronto. Então agora eu vou reservar, agora a gente vai trabalhar com as alças, tá? Ó, eu vou encapar aquela alça de algodão de 3 centímetros de largura. Então eu cortei a minha faixa com 8 centímetros. Eu sempre faço a largura da minha alça vezes 2, mais 2 centímetros de margem. Então se eu tô trabalhando com uma alça de 3, vezes 2 dá 6. Mais 2 centímetros de margem, 8, tá? Então, assim, cada uma das alças são duas. Cada uma delas vai ter 1,20 m de comprimento, tá? Eu vou dobrar direito com direito, vou costurar com o pé de máquina, as duas. E aí a gente vai desvirar isso daqui. Olha, gente, aqui eu já desvirei as alças. Então, essa é a minha alça de algodão, que eu vou encaixar aqui dentro. Sempre que eu desviro, eu gosto de passar a alça com a costura no meio, tá? Porque aí ela não amontoa aqui dos lados, né? E aí remonta com a lateral da alça. Então eu acho que assim fica mais fácil. Aí eu uso essa ferramenta, ó, isso aqui é um passador de elástico. Eu usei ela para desvirar a alça e aí eu faço assim, ó, eu prendo, empurro a argolinha dela, tá vendo, ó? Ela fica bem presa. E aí com a ajuda dessa ferramenta é que eu vou passar a alça lá dentro. Não tem a ferramenta, gente, não tem problema. Pode usar alfinete, pode fazer do jeito que vocês estiverem acostumadas, tá? Ó, e aí a gente vai puxando. Certo? A gente vai encapar a alça toda, as duas, ó. Como eu fiz com essa, tá vendo? A gente não precisa dar acabamento nas pontas, porque elas vão ficar escondidas. Então, depois que vocês encaparem as duas alças, a gente vai rebater a costura com um pezinho de máquina na lateral das duas. Então, as alças estão prontas, agora eu vou reservar, tá? Agora a gente vai retomar o nosso bolso frontal. Eu cortei aqui o meu forro, do mesmo tamanho que o meu bolso. Então, a gente vai posicionar direito com direito e vai passar uma costura com pé de máquina só na parte superior. Então, depois que vocês costuraram aqui em cima, a gente vai virar esse forrinho, vai jogá-lo lá pra trás, ó. Vai puxar até ele chegar aqui embaixo. Então, agora a gente dá uma passadinha no ferro. E aí, a gente vai rebater a costura só aqui em cima, gente. O restante, vocês podem passar um zigue-zague, uma costura na beiradinha pra prender, tá? Pra prender o forro com a parte da frente. Então, mais uma etapa pronta. Agora, olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou pegar uma das partes do corpo da bolsa, tá? Eu achei aqui o meio, fiz uma marquinha na parte de baixo, tá? Observem que o meu tecido, ele tem sentido. Então, se o de vocês tiver, também vocês precisam observar isso, tá? Essa é a parte de baixo. E eu vou posicionar o meu bolso, ó. Também achei o meio aqui do meu bolso. Eu vou centralizar ele aqui, ó. Bem encostadinho aqui na parte de baixo. E aí, gente, pra fixar o bolso no lugar, eu vou passar novamente um zigue-zague em volta pra prender ele aqui. Então, dá uma alfinetada antes, pra ele não sair do lugar, não entortar, tá bom? Ó, gente, então, essa etapa tá concluída, eu prendi o bolso, tá? Tô mostrando assim, porque a estampa é parecida, né? Talvez vocês não consigam identificar bem aí do vídeo. Agora, a gente precisa dar o acabamento nas laterais do bolso. E esse acabamento vai ser feito com a nossa alça. Então, olha só, bem onde eu tenho aqui a borda do meu bolso, essa borda tem que ficar centralizada com a minha alça, tá? Ó, tem que ficar assim. Então, eu tenho aqui, olha, a minha borda, tá? Ela tem que ficar centralizada com a minha alça. E aí, a alça eu vou prender, ó, desde aqui de baixo. Ela vai ficar rente também, certo? Então, agora, ó, vou prender um alfinete aqui, pra ela não sair do lugar. E aí, a outra parte da alça, ela vem aqui, ó. Então, a hora que vocês forem fazer essa etapa, cuidado, sempre verifica se a alça não tá torcida, tá? Ó, aqui é a mesma coisa. Vou posicionar bem rente. E aí, gente, é o seguinte, ó, a gente vai passar uma costura. Vocês podem fazer de duas maneiras diferentes. Eu gosto de passar uma costura um pouco mais na beirada agora da minha alça, não no mesmo lugar onde eu rebati, tá? Passo e eu venho até a altura do meu bolso. Quando chegar aqui no meu bolso, eu vou passar uma costura assim na horizontal e aí eu vou descer de novo na beiradinha também.
Quem preferir passar por cima da costura que já está, também pode, não tem problema, tá? Então a gente vai fazer isso, ó, nas duas partes da alça. Vem com a costura até a altura do bolso, vira e volta, tá bom? Ó, gente, essa etapa tá pronta. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento na outra metade da bolsa. Só que aí como que a gente vai fazer isso, né? Sendo que essa metade não tem bolso. Inclusive, quem quiser pode colocar bolso aqui também, tá, gente? Ó, eu vou posicionar assim, eu centralizei o meio daqui com o meio dessa parte. Então, a alça, ela tem que ficar na mesma posição da que a gente colocou aqui, tá? Vocês podem fazer marcação, vocês podem medir aqui o meio, fazer a marcação aqui, o jeito que vocês acharem mais fácil, tá? E aí, a gente vai fazer o mesmo procedimento, a gente vai costurar. Só que aí, eu não tenho aqui o meu bolso para limitar até onde vai a minha costura, certo? Então, eu vou medir aqui, olha, eu subi 22 centímetros. Então, eu vou fazer a mesma marcação aqui, ó. Vou posicionar a alça aqui embaixo. Vou marcar 22 centímetros. E aí, vou fazer o mesmo procedimento. Costuro, viro e volto, tá bom? Ó, gente, tô com as duas partes prontas da minha bolsa. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu fundo, ele vai entrar aqui no meio. A gente vai montar agora, né, o corpo da nossa bolsa, a parte externa da nossa bolsa. Eu vou mostrar por partes, que são muito grandes as peças, vocês não vão conseguir ver inteira só. Então, primeira parte, aqui, ó, certo? Vou juntar essa peça no meu fundo. Então, eu vou posicionar direito com direito. Vou posicionar bem rente aqui uma peça com a outra e vou passar a costura com o pé de máquina, certo? Aí eu costurei essa parte, aí eu venho pra minha outra parte, olha. Eu vou pegar essa outra peça, também vou costurá-la aqui. Posiciona direito com direito, pé de máquina também, certo? Gente, olha, esta etapa foi concluída. Agora a gente precisa cortar o forro, a parte de dentro da nossa bolsa. O forro vai ser uma peça só. Então é o seguinte, ó, olha o que vocês vão fazer. Vocês vão medir para ver quanto certinho ficou a bolsa de vocês no tamanho total. Então aqui, como a gente tinha cortado 80, tem que ter 80 centímetros, certo? Daqui pra cá 80. E aí, ó, eu vou medir o comprimento da minha. Então, vou pegar desde aqui da pontinha, ó. Desde aqui. Vou medir ela toda. Olha só, a minha tá dando 98,5, tá? Então, agora eu vou cortar o meu tecido do forro, a parte de dentro da bolsa, com 80 centímetros por 98,5 de comprimento, tá? Gente, então olha só. Tenho aqui o meu forro que eu cortei. Os meus 80 centímetros estão assim na horizontal, tá? Agora é o seguinte, ó, direito do meu forro virado pra cima. Eu vou marcar aqui, ó, na borda de cima, 8 centímetros, tá? Vou fazer uma marcação e eu marquei o meio da minha peça, tá? Aí, nós vamos fazer um bolso embutido com zíper. Então, para esse bolso embutido com zíper, eu preciso cortar 2 pedaços de forro de 25 centímetros de altura por 40 centímetros de comprimento, tá? São as duas metades do meu bolso, ó. Deixa eu tirar aqui para não confundir vocês, tá? Então, 25 por 40 duas vezes. Aí, no avesso dele, nós vamos fazer a seguinte marcação. Olha só, não sei se dá para enxergar aí do vídeo. Mas daqui da borda de cima eu marquei 2 centímetros, eu fiz um risco. Depois eu marquei mais 1 centímetro para baixo, eu fiz outro risco. E das laterais do meu bolso eu marquei 2 centímetros e aí eu fechei, tá? Eu fiz outra marcação aqui. Então olha só, eu formei um retângulo aqui, tá? Sempre que vocês forem fazer bolso embutido com zíper, eu sempre faço essa marcação. O que muda é o tamanho do bolso, né? E a altura que a gente posiciona ele na peça. Então agora, ó, eu vou pegar aqui o meu forro. Lembra que eu falei que eu marquei 8 centímetros para baixo? Então eu vou posicionar o meu forro nessa marca dos 8 centímetros que eu fiz, ó. Direito com direito. Essa marcação que eu mostrei para vocês agora, eu fiz no avesso do meu bolso, tá? Então, olha, eu centralizei ele.
e coloquei 8 centímetros para baixo. Agora eu vou prender com o alfinete e a gente vai passar uma costura nesse retângulo que a gente formou, obedecendo essas medidas que eu passei para vocês. Ó, gente, eu passei a costura, tá? Formamos um retângulo aqui costuradinho. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dobrar o meu tecido ao meio, porque eu vou dar um pique, vou fazer um corte aqui, ó, no meio das duas costuras que a gente fez, no meio desse retângulo que a gente formou. No princípio, ó, só vou dar um pique, certo? Agora eu abro novamente o tecido, porque a intenção é cortar as duas camadas, é cortar o bolso e cortar o tecido de baixo também, tá? Ó, então agora a gente continua cortando bem no meio do nosso retângulo. Sigo até chegar quase no final, ó. Aqui, gente, é o seguinte, ó, faltando mais ou menos meio centímetro antes de chegar no final da nossa costura aqui, eu vou dar um pique formando a letra V, ó. Vou dar um pique para um cantinho e para o outro cantinho. Olha só como vai ficar assim. Esse pique, gente, ele tem que chegar o mais próximo possível da costura, tá? Porque quando a gente desvirar, o cantinho fica certinho. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento do outro lado, ó. A gente vai seguir cortando o retângulo pra cá, tá? E aqui na ponta a gente vai fazer o mesmo picote, ó. Então sigo cortando pra cá, bem no meio do meu retângulo. Então, ó, de novo, faltando meio centímetro pra chegar no final do meu retângulo, aí eu vou dar um pique, formando a letra V, indo na direção dos cantinhos. E aqui, ó. Então, gente, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai pegar o nosso bolso e vai jogar lá pra dentro. Deixa eu reposicionar aqui, porque uma peça é grande, é complicado de mostrar ela inteira. Olha só o que a gente vai fazer. O triângulo, ele passa todo pelo nosso buraco e ele vai sair aqui atrás, tá? Deixa eu diminuir aqui agora um pouco de novo, para vocês poderem ver melhor, ó. A ideia é assim, ó, é ficar assim. É ficar só o buraco no formato do retângulo que a gente costurou. E aqui atrás, ó, na parte de trás, está o meu retângulo, né? Está o bolso. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma passadinha lá no ferro para vincar bem isso aqui e formar certinho o retângulo, tá bom? Olha só, gente, ficou assim. Então depois de passadinho, ó, fica no formato certinho do retângulo que a gente costurou. E agora a gente vai pegar o nosso zíper, ó, o zíper sempre um pouco maior do que a abertura que a gente fez. Vou encaixá-lo, ó, só para vocês terem uma ideia, que às vezes vocês preferem medidas. Apesar de que eu vou deixar a lista de materiais aqui na descrição do vídeo, tá? Ó, 45 centímetros de zíper, tá? Então vou encaixar ele aqui atrás. Ele tem que aparecer aqui, ó, na minha abertura. E agora eu vou alfinetar aqui, ó, atrás. É importante ter sobra de zíper para os dois lados, tá? Então, ó, acabou aqui o retângulo do meu bolso, preciso de zíper sobrando. A mesma coisa nessa outra ponta, tá? A gente vai posicionar ele aqui. Vai olhar por aqui, porque é por aqui que a gente vai ajeitando, olha só. Então, gente, o objetivo aqui não é o tecido ficar grudado no dentinho do zíper, porque isso dificulta de correr o cursor, tá? Então a ideia é que o zíper fique centralizado nessa abertura, nesse retângulo, tá bom? Então assim ele vai ficar. E aí, gente, eu costumo fazer o seguinte, ó, aqui na parte de cima, eu vou colocar os alfinetes apontando pra cá, tá? Porque a hora que a gente estiver passando a costura, fica mais fácil de ir puxando o alfinete. Vamos ajeitando aqui, ó. E na parte de baixo, ao contrário, ó, o alfinete apontando pra lá, tá? Já vou explicar por quê. Deixa eu só puxar aqui o meu tecido.
A gente vai ajeitando e vai prendendo os alfinetes aqui embaixo, apontando para lá. Com o pé da máquina, a gente vai deslocar a agulha da máquina para nossa esquerda. A gente vai encostar o pezinho, o calcador normal, tá, gente? Não precisa colocar calcador de zíper. A gente vai encostar o pezinho da máquina no dentinho do zíper. E aí essa costura vai acabar passando aqui, ó, na beiradinha do nosso tecido. Então a gente vem, fecha esse outro cantinho e volta. Quando chegar aqui, a gente não vai fechar ainda, porque eu vou colocar o cursor primeiro, depois só que a gente vai fechar, tá bom? Gente, ó, então a costurinha passei, deixei aqui aberto. Aí agora, ó, com essa sobra do zíper, a gente vai abrir. Eu vou pegar e vou cortar, ó, gente, o dentinho do zíper, tanto faz o lado, tá? Ó, a gente tira o dentinho. É pra sobrar essa parte molinha, porque ela ajuda a gente a segurar e a puxar o cursor, tá? Então, olha, o cursor é sempre o lado arredondado que vai encaixar primeiro, tá? Então, eu coloco nesse lado mais alto primeiro, em seguida, mais baixo, ó. Então, eu vou pegar o meu zíper e eu vou encaixar ele lá dentro, tá? Então, ó, se com esses dois dedos eu consigo empurrar o meu cursor, é porque ele encaixou e ele vai entrar, tá? Agora a gente passa o cursor pelo buraquinho. Ó, passou. Agora eu vou fechar essa costurinha, eu vou reforçar essa costurinha aqui, tá? Gente, olha só, então depois que a gente fechou aqui com a costurinha, a gente vai fechar esse bolso. Então agora eu vou pegar aquela outra metade, aquele outro retângulo que eu tinha cortado. Vou posicionar direito com esse aqui. E aí a gente vai passar uma costura, ó, na volta toda. Só que aí eu vou virar desse lado aqui, ó, pra passar a costura. E um detalhe, gente, eu vou deixar o fundo do bolso todo aberto, que vai ser por onde eu vou desvirar minha bolsa, tá? Então essa parte toda eu vou deixar aberta. Eu vou fechar com o pezinho de máquina as laterais do meu bolso e a parte de cima, ó. Vou fechar aqui. Aqui onde tem o zíper eu gosto de dar um reforço na costura, tá? Vou fechar esta parte aqui de cima, ó. A parte de cima fica um pouco mais estreitinha. A gente tem menos margem do bolso aqui, ó. Mas dá pra passar a costurinha com o pé de máquina, tá? Fecha aqui e fecha a outra lateral. Então a gente deixa só o fundo do bolso aberto. Gente, ó, então temos aqui o nosso bolso. Ele está prontinho, olha só. Então, como eu falei pra vocês, ó, eu deixei a parte de baixo toda aberta pra gente poder desvirar a bolsa depois. E agora a gente precisa fazer uma marcação aqui, ó, no avesso do forro, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho o comprimento da minha bolsa, que são aqueles 98,5, tá? Então, aqui, ó, nessa borda, o que eu fiz? Eu marquei 2 centímetros, ó, contando da minha borda pra dentro. E eu fiz um risco de uma ponta até a outra, tá? De 2 centímetros. Essa marcação a gente também vai fazer aqui na outra lateral, tá? Aqui. E aí, gente, aqui na parte de cima, que é onde a gente vai colocar o zíper depois, é onde tá o nosso bolso, ó. Desta borda pra baixo, eu marquei 5 centímetros. Só que aqui eu não preciso fazer um traçado pegando tudo. Eu só fiz a marcação aqui. Na lateral é importante a gente fazer um traçado desde essa ponta até a outra. Vocês vão entender depois na hora de fazer a montagem, tá bom? Então fiz isso no avesso do meu forro. Reservo ele agora. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento, olha, no avesso da parte de fora da minha bolsa. Então tenho aqui o meu fundo, ó. Aqui é onde tá a minha alça, onde vai o zíper. Então na lateral eu também fiz a marcação dos 2 centímetros e fiz um risco, ó. Começando daqui, da borda de cima, até a outra borda. Então aí eu repeti esse procedimento aqui nessa outra lateral também, ó. Marquei 2 centímetros e risquei, tá? E aqui, gente, é o mesmo procedimento, ó. Daqui da parte da borda, né, que é onde a gente vai colocar o zíper, pra baixo eu marquei 5 centímetros. E eu só fiz um tracinho aqui, tá vendo, ó? Não tem necessidade de riscar tudo. E aqui, ó, nessa outra parte também, 5 centímetros e fiz um risquinho, certo?
Essa marcação vocês vão fazer aqui nessa parte e na outra metade da bolsa, certo? Agora é o seguinte, a gente vai colocar o nosso zíper. Então, olha só, o zíper, ele tem que ter o comprimento da bolsa, que são aqueles 80 centímetros. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E tem que ter uma sobra boa para cada lado, gente. Pode ser um palmo, mais ou menos. Deixa eu dar uma medida certa para vocês, que eu acho que fica mais fácil de vocês se encontrarem. Ó, mais ou menos uns 15, 16 centímetros de sobra para cada um dos lados, tá bom? E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir o meu zíper, vou destacar uma metade da outra, porque isso vai facilitar a minha vida. E eu vou começar colocando, tanto faz onde vocês vão começar colocando, tá? Centraliza o zíper, que é para ter a mesma sobra para os dois lados. E aí é o seguinte, ó, o dentinho do zíper vai ficar virado para baixo, certo? Eu vou posicionar ele bem aqui na minha borda de cima. E primeiro eu vou prender esse zíper com um zigue-zague. Só para ele ficar no lugar. Zigue-zague, pode ser uma costurinha reta na beiradinha, tá, gente? Só que aqui a gente tem um detalhe. Lembra da marcação dos 2 centímetros, ó, que a gente fez aqui? Eu não vou passar essa costura até o final. Eu vou parar nessa marquinha dos 2 centímetros, ó. Então eu já vou deixar um alfinete assim, em pezinho, que é bem onde tá a minha marcação dos dois. Então a minha costura para aqui, tá? Ela não vem até o final. Aqui desse outro lado a gente vai fazer o mesmo procedimento. Ó, eu venho com a costurinha, só que eu não começo desde aqui da borda. Eu vou começar dando aquela margem dos 2 centímetros que eu marquei atrás. Então eu vou começar costurando daqui, tá? E aí, com a outra metade do zíper, a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui desse outro lado, tá? Onde que tá a minha outra metade do zíper? Achei, tinha caído no chão, ó. Então aqui o mesmo procedimento. Eu vou posicionar o meu zíper. Deixa eu abrir assim, gente. A peça é muito grande, eu tô tentando fazer de uma forma que vocês consigam ver e entender bem aí, tá? Então, olha só, agora a outra metade aqui também. O dentinho do zíper virado pra baixo. A gente também vai prender aqui. E respeitando aqueles 2 centímetros, tá? A gente não vem com a costura até o final, ó. A gente vai parar antes de ambos os lados, certo? Gente, ó, então essa parte de fora eu já prendi o zíper, lembrando de deixar aqueles 2 centímetros sem costurar, tá? Dos dois lados. Agora, olha o que eu vou fazer, eu vou pegar o meu forro e eu vou posicioná-lo aqui assim, ó, direito com direito, tá? Aqui, observem o seguinte, eu gosto de fazer assim, ó. Como essa parte já tem um bolso, eu deixo virado pra cá o lado do forro que não está com aquele bolso com zíper, tá? O bolso com zíper eu vou deixar virado aqui pro outro lado. Tá bom? Então, ó, a alça, esconde a alça lá dentro. Deixa eu mostrar de um lado e vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Esconde a alça aqui dentro. A gente vai posicionar assim, direito com direito. E agora, ó, a gente também fez aquela marcação dos 2 centímetros aqui no forro. Então, eu vou posicionar aqui certinho, bem rente, tanto aqui nessa lateral quanto aqui, tá? Então, gente, a gente vai costurar. Eu gosto de costurar não utilizando o calcador para zíper, mas sim calcador normal, deslocando a agulha da máquina para a esquerda. E aí eu encosto o pezinho da máquina bem aqui no dentinho do zíper. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai começar a costurar da marquinha dos 2 centímetros. E aí, a gente vem até a outra marquinha, tá bom? Até aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, aqui, a gente vai fazer isso aqui e vai fazer a mesma coisa lá do outro lado, onde tá a outra metade do zíper. Gente, ó, eu costurei, tá? Os dois lados. Aí, ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que vai acontecer no de vocês também. Deixa eu até aproximar um pouquinho aqui, ó. Conforme a gente vem costurando, o forro estica. Isso é normal, vai acontecer, ó. Então, o que aconteceu? Ele ultrapassou aqui a parte do tecido. Então, nesse caso, olha o que a gente vai fazer. Vou virar assim, pra cortar só o que tá sobrando de forro, tá? Corta só o que tá sobrando. Mesmo que a gente corte o tecido no fio, ele vai dar essa esticadinha no final. Ó.
cortei. Aí agora o que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar a linha, né? Porque agora aqui eu não tenho mais os 2 centímetros. Preciso arrumar aquela marcação que eu fiz. Agora eu venho novamente, ó. E eu risco de novo, ó. Eu vou dar uma ajeitada aqui. Ah, eu não vim com a costura até a marquinha dos 2 do meu forro, nessa parte que sobrou, porque eu vi que deslocou. Então eu vim com a costura, obedecendo a marquinha que eu fiz na manta, tá? Então agora, ó, arrumei, continuo com aqueles 2 centímetros aqui, tá? É fácil de arrumar isso daqui. Então onde tiver sobrando forro, vocês vão fazer isso, certo? Agora a gente vai para a próxima etapa, que seria dobrar assim, ó. Eu vou dobrar isso aqui ao meio, colocando parte da manta para um lado, a parte do forro para o outro. Agora vamos de novo afastar para vocês enxergarem melhor. Então, gente, aqui é o seguinte, ó. A parte onde tem o zíper tem que ficar alinhada aqui, certo? E aqui, ó, onde começa a manta também, ó. Tenho que manter tudo alinhado. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou deixar bem rente aqui e aqui, ó. Essa partezinha de cima aqui que a gente não costurou, tá? Então, prende com o alfinete. Essa parte ficou um pouco durinha, quem estiver usando esse mais duro, esse estruturado, mas não tem problema, dá pra gente costurar. Ó. Aqui. E aqui. Aqui, ó, é importante, outra coisa importante. Aqui, tá vendo que a gente tem uma divisão dos 2 tecidos? Então, isso daqui precisa casar pra não ficar feio, tá? Na hora que a gente for desvirar. Então, põe bem certinho. Aqui no caso, ó, eu vou jogar uma costura pra cima, outra costura pra baixo. Tanto faz qual você vai jogar pra onde, mas é porque quando a gente passa a costura aqui, vai ficar melhor o acabamento. Ó. Então, a gente vai fazer isso aqui, na outra lateral também, e no forro também, ó. No forro eu vou pegar as 2 pontinhas de forro, né, onde começa. Vou juntar também um alfinetinho, certo? Deixando bem rente um tecido com o outro. Depois que vocês fizeram isso, a gente vai passar uma costura em cima dessa marcação dos 2 centímetros. Só que essa costura não vem desde aqui do começo. Por isso que a gente fez aquela marcação de 5, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, onde tá a marcação de 5, vou passar uma costura e aí eu vou até o final. Então, dá um retrocesso bem firme aqui e no finalzinho também, tá? Então, são 4 lados que a gente vai fazer isso, nos 2 lados da manta e nos 2 lados do forro, tá bom? Bom, gente, aqui, ó, essa etapa tá concluída, tá? Ó, observem aqui se bateu certinho a costura, tá bom? A gente não vai desvirar a bolsa ainda, ó. E aqui no forro também fiz. Lembrando que a gente vai costurar da marquinha dos 5 centímetros para baixo, tá? Ó. Então, essa parte onde está o zíper, ela fica aberta mesmo, tá bom? Depois eu vou explicar o acabamento. Então, agora, antes de desvirar, a gente vai fazer as caixinhas de leite. Então, gente, aqui é o seguinte, ó, 13 centímetros. Eu vou usar a régua aqui, que acho que vai ficar mais fácil. 13 por 13. Então, o que vocês precisam observar aqui? A gente vai fazer isso nas 2 pontas de manta e nas 2 pontas do forro. Ó, os 13 centímetros, a gente conta de onde a gente passou a costura, tá? Então, eu começo a contar 13 daqui, ó. 13 centímetros, tá? E o outro lado, vocês vão contar 13 a partir da dobra da nossa manta, 13 pra cá. Então, vocês vão fazer isso nos 4 cantos. E eu aconselho a riscar dos 2 lados. Vou explicar por quê. Mas eu vou mostrar por quê, porque vai ficar mais fácil na hora de passar a costura. Deixa eu riscar aqui também. 13 por 13. Ó, vocês não vão cortar essa caixa de leite. A gente vai dobrar, costurar primeiro e depois a gente corta o excesso. A gente vai fazer assim, ó, vou pegar, vou amassar, certo? Então, se vocês riscam dos 2 lados, vocês têm a continuação do traço.
fica mais fácil de não entortar e de vocês saberem aonde vocês têm que passar a costura. E essa costura aqui, ó, a gente vai abrir, tá? Então, vocês vão passar essa costura da caixa de leite com isso aqui aberto, tá? Então, vocês vão fazer essa marcação nos dois bicos onde tem a manta e nos dois bicos onde tem o nosso forro, tá bom? Vocês vão montar exatamente dessa maneira aqui. Gente, ó, tudo costurado. Agora a gente vai cortar os bicos, vai cortar o excesso, deixando mais ou menos 1 centímetro de margem, tá bom? Então, aqui temos as duas partes da manta, foram costuradas. E as duas partes do forro. Vamos lá. Só mais uma aqui. E aí a gente já vai desvirar a nossa bolsa. Cadê o outro? Peraí. Então agora para desvirar, lembra que a gente deixou o fundo do bolso aberto? Aí aqui eu vou abrir o zíper primeiro. A gente sempre pega o fundo da parte de fora e empurra, né? Puxa aí. A abertura é grande, dá pra desvirar tranquilamente, tá? Só tenham paciência. Pronto. Agora é só ajeitar, vamos jogar a parte da manta pra fora. Tá quase pronta a bolsa. Então, aqui pela abertura do meu bolso interno, eu vou ajeitando aqui, ó, os cantos, tá? Vou empurrando com o dedo, com a tesoura, com algum palitinho, que vocês acharem mais fácil. Aqui. E aqui. Olha só. Agora, gente, ó, joga o forro todo lá pra dentro. E agora a gente vai dar o acabamento e rebater a parte do zíper, ó. Então, puxa pra fora aquela sobra de zíper, tá? As duas pontas. E aí, gente, agora é o seguinte, ó. Eu tenho que jogar o forro pra baixo. E o zíper, automaticamente, ele vai pra fora, tá? E aí, aqui, olha, onde temos a abertura. Olha o que a gente vai fazer. Eu vou dobrar o tecido lá pra dentro. Vou empurrar ele lá pra dentro. E o meu forro também, ó. Vou jogar ele pra dentro. Vou fazer isso aqui, ó, tá? Deixa eu só aproximar um pouquinho mais pra vocês conseguirem. Olha só. Então, tá vendo? A sobra de tecido tá toda lá pra dentro. E aí eu vou juntar os dois. De maneira que fique bem escondidinho as sobras de tecido. Olha como vai ficar. Opa, perdão. Olha como vai ficar. Vai ficar assim, tá? Então, dobrei a parte do forro, dobrei a parte de fora pra dentro. Ó. Então, agora eu vou encher de alfinetes pra gente poder rebater a costura, tá vendo? Então, toda essa parte do forro a gente vai jogando pra baixo, né? Empurra o forro lá pra baixo. E o zíper vai saindo pra fora. É pra acontecer isso mesmo. Então, vocês vão ajeitar tudo. Quando chegar aqui nessa ponta, mesmo procedimento. Ó, a sobra de tecido, a parte de tecido que não tá costurada, vai ser empurradinha aqui pra dentro. E o forro acompanha. Depois vocês cortam as linhas que estão sobrando. E aí a gente junta os dois assim, olha só. Vou prender um alfinetinho aqui. Então, a gente vai fazer isso dos dois lados. Vai ajeitando. E aí eu vou começar com a costura dando a margem de um pé, tá, gente? Ó, vou começar com a minha costura aqui, dando a margem de um pé em relação ao meu tecido. Eu vou encostar o pezinho da máquina aqui no meu tecido e venho com essa costura até este lado aqui, ó. Com margem de costura, tá?
E aí vocês vão repetir o procedimento na outra extremidade, na outra parte do zíper, né? Na outra metade do zíper, tá? Fazendo o acabamento dos cantinhos e rebatendo também. Gente, olha, quase pronta a nossa bolsa. Deixa eu mostrar ó, como ficou aqui. Tá vendo? Ficou dobradinho pra dentro, tanto a parte de fora quanto a parte do forro. E aí é o seguinte, agora temos esta abertura aqui. Então, em uma das pontas, em um dos lados, tanto faz qual, eu vou juntar bem certinho o forro e eu já vou passar uma costurinha aqui pra fechar. Isso aqui pode ser feito à máquina, pode ser feito à mão, tá? Do jeito que vocês acharem mais fácil. Eu vou fazer na máquina uma costurinha bem aqui na beiradinha e vou subir, tá? Pra dar o acabamento nessa parte. A outra a gente não vai fechar ainda. Gente, então é o seguinte, ó, eu fechei aqui a aberturinha. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa passar uma outra costura aqui para formar um canalzinho, que é por onde vai escorregar a nossa ferragem, a nossa armação, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, daqui de onde a gente rebateu a costura, a gente vai marcar 2 centímetros para baixo, tá? 2 centímetros. Vai riscar de uma ponta até a outra da bolsa e a gente vai repassar uma costura. Como essa costura a gente vai passar mais para baixo, tomem cuidado com o forro, ele costuma enrugar. Então estica bem, alfineta bem, tá? Então a gente vai fazer essa costura desse lado e do outro lado também, tá bom? Gente, olha só, rebati as duas costuras, tá? Então eu formei o canalzinho aqui. Então lembrando, ó, que a gente tem ainda um lado que tá aberto. Eu só fechei o outro lado, tá? Aqui. Então agora é o seguinte, outro detalhe importante que eu já vou falar agora, porque pode ser que a gente esqueça depois. Ó, essa parte aqui do bolso, eu gosto de dobrar pra dentro, pra dar uma passadinha no ferro. E aí eu passo uma costura bem na beiradinha, bem reforçada aqui na máquina, tá? Pode ser feito na mão também, quem preferir. Eu gosto de passar na máquina porque eu acho que fica mais reforçada, fica mais firme, tá bom? Então, vai passar a costurinha aqui. E aí, ó, tá quase pronto. Agora, antes ainda da gente colocar as ferragens, a armação, a gente vai colocar os cursores. Então, eu vou trabalhar com 2 cursores aqui. E aí, ó, o que eu vou fazer? Eu preciso juntar as duas metades do zíper de maneira que o tecido fique alinhado um com o outro aqui, não pode ficar torto, tá? Então, deixa eu só juntar aqui assim, acertar. Aí eu coloco um alfinete, ó, pra segurar as duas metades alinhadas, tá? E aí, gente, se o zíper já tem uma defasagem, beleza. Se ele não tem, ó, vamos imaginar que esse aqui não tem. Vou cortar igual só pra mostrar pra vocês. Vocês vão cortar um pedaço do dentinho do zíper, ó. Tira o dente do zíper, tá? Tanto faz o lado. E aí, ó, lado arredondado do cursor é o que vai entrar. Do mesmo jeito que eu mostrei lá no zíper embutido que a gente fez no bolso. Encaixo, vou empurrando com esses 2 dedos pro cursor descer. Aí. Tá vendo? Entrou. Então, eu coloquei o primeiro, aí o que eu vou fazer? Eu vou com ele até o outro lado. Dá uma olhada aqui, ó. Ficou alinhado, beleza. Eu venho com ele até o outro lado, que aí fica mais fácil de eu colocar o outro. Puxo bem, tá vendo? Que aí o zíper já fica todo fechadinho e alinhado. Então aqui eu vou aproveitar que já tem uma... Então eu vou acertar e vou tirar. Eu acho mais fácil. Aqui, ó. Por isso que a gente precisa deixar uma sobra boa de zíper, tá, gente? Coloquei aqui o outro. Aê! Agora a gente vai fazer o seguinte... Eu não vou deixar tudo isso de sobra de zíper. A gente vai cortar, ó, com 15 centímetros, tá? Aqui, desde onde acaba o nosso tecido, eu vou marcar 15 centímetros. E aí eu vou cortar o zíper, pra não ficar também tanta sobra. Então, aqui desse lado, a mesma coisa a gente vai fazer. Aqui, 15 centímetros. Agora, a gente vai fazer o acabamento das pontinhas do zíper.
Então, para fazer o acabamento, a gente vai precisar de 2 pedacinhos de tecido de 5 por 7 centímetros. Eu cortei do mesmo tecido que eu usei aqui na parte de fora. Então, a gente vai pegar esse pedacinho, vai dobrar direito com direito, assim, ao meio. E aí, eu vou dobrar uma pontinha para fora, ó, de mais ou menos 1 centímetro. Assim, e a outra pontinha também, ó, assim. Vai ficar assim, gente. E aí, a gente vai passar uma costura nas duas laterais pra ficar dessa maneira aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho, ó, tá vendo? Então, ficou com as duas laterais costuradas. Aqui tá aberto e com a pontinha dobradinha. Aí, a gente vai cortar o excesso de tecido aqui, ó. Fazer um desvio assim. E a gente vai desvirar isso daqui. Então, olha só. Desvirou. Agora, é só encaixar na pontinha do zíper. Olha só. Um em cada pontinha, aqui eu já tenho o outro pronto. E a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, pra segurar e o cursor não escapar quando a gente abrir. Gente, ó, então eu coloquei os acabamentos. Agora vamos para a ferragem. Então aqui, ó, eu tô trabalhando com um par de ferragens. Pra vocês saberem, essa ferragem, ela tem 15 centímetros aqui, 45 centímetros aqui, tá bom? Então agora, ó, por aquela parte que ainda está aberta, aqui, ó, a gente vai encaixá-la aqui por esse canalzinho que a gente formou entre as duas costuras, tá? Então, vou pegar uma aqui primeiro. Empurrando devagarzinho que ela entra, tá, gente? Aí. Agora vamos pôr do outro lado. Pronto. Agora, para finalizar essa parte que ficou aberta, quem conseguir passar na máquina e preferir, pode passar na máquina. Quem não conseguir, vai dar uns pontinhos à mão aqui, ó, tá? Pra fechar, pra a armação não sair depois. E olha como fica linda a nossa mala. Olha que espaço, gente. E aí, pra fechar, deixa eu só ajeitar aqui o zíper. Aí, ó. Pra fechar, a gente faz assim. A sobra do zíper vai ficar pra fora, por isso que a gente precisa dessa sobra. Porque quando ela abre, o zíper precisa, né, ter essa abertura, possibilitar essa abertura. Então agora, ó, vou fechar pra vocês verem. Aí tá o contrário aqui. Fica uma lona muito espaçosa, fica um formato muito bonito. Olha só, que bacana que fica. Não sei se dá pra ver inteira aí no vídeo. E aí quando abre, então ela tem essa abertura máxima. Dá pra encontrar, dá pra achar tudo aqui dentro, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, clica no botão. É fácil, é rápido, é só clicar no botão para se inscrever. E eu quero ver quem vai fazer essa mala maravilhosa, vai postar nas redes sociais e vai me marcar, hein? Desafio para vocês. É só marcar o arroba taisfavero.atelier. Thaís não tem H, tá bom, gente? Obrigada de coração por estarem comigo até aqui. E é isso, a gente se vê no próximo, tá bom? Um beijo.